Meus queridos, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Nós vamos dar continuidade agora, meus queridos, naquele estudo que eu estou fazendo, livro por livro, do Apocalipse. Então, meus queridos, nós estamos lá no versículo 11, nós vamos entrar agora no versículo 11, mas vou falar primeiro sobre aquele versículo 7 do capítulo 10, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, é continuação, tá, meus queridos, do vídeo 3, esse agora é o 4. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos. Como eu já disse, meus queridos, a palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse, ela não é sequencial, ela não traz para nós a revelação sequencialmente, ou seja, o que vai acontecer tintim por tintim. Não é bem assim. Traz uma coisa, nos explica, de repente pula para lá para trás, de repente vai lá para frente. Então, meus queridos, não tem uma sequência certa, tá? Nós temos que procurar pelo Espírito de Deus, tá bom, meus queridos? A gente interpretar da melhor maneira possível a palavra de Deus. Como eu já disse para vocês, aqui na palavra de Deus, nós falamos sobre interlúdio, gap, lacuna ou hiato, como vocês queiram, tá? O que é isso? É um espaço, meus queridos, que tem de um capítulo para outro, mas que vai demorar um tempo. Então, o que acontece? Então, naquele meio tempo, Deus deu a João uma visão, então ele contou essa visão, e esta visão foi escrita no livro. Só que não é dizer que é sequencial, entendeu, meus queridos? É por isso que eu vou entrar agora nessa explicação. Olha bem, até a sexta trombeta nós falamos. Quando entrou aqui no capítulo 10, eu expliquei a vocês que esse capítulo 10 era uma visão de João. Por quê? Porque esse capítulo 9, ele vai ter a continuidade dele aqui no capítulo 11, lá no versículo 15, é que vai ter a continuidade. Tá bom, meus queridos? Vê se vocês entendem bem o que eu estou falando. Esse capítulo aqui, que nós vamos entrar no estudo dele, do 11, tá? Falando sobre as duas testemunhas, o que é? É espécie de um gueto, lacuna. Então, Deus vai revelar a João uma certa coisa, que está escrito aqui no versículo 7, capítulo 10, que nem eu já falei para vocês, sobre as trombetas. E nós, mais à frente, nós vamos falar sobre isso. Mas, sem mais delongas, vamos lá, meu querido, que senão me atrapalho muito, aí piora mais as coisas. Vamos falar sobre as duas testemunhas. Queridos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier e levar a sua igreja, tá bom, meus queridos? Logo em seguida virá o juízo de Deus e a ira do Cordeiro, que nem eu já falei, que está nos 7 selos e nas 7 trombetas. Tá bom, meus queridos? Ali não tem nada de guerra, de Armagedon, não tem nada disso não. Aquilo ali, as 7 trombetas e os 7 selos, tá bom, meus queridos? São os juízos de Deus que vai vir sobre a face dessa terra, sobre essa humanidade, que nem eu falei, que não quis e não quer dar crédito à palavra de Deus. Aí depois que acontecer isso tudo, meus queridos, vai morrer muita, mas muita gente mesmo, embaixo de fogo, enxofre, água do mar, dos rios, que vai se transformar em sangue. Isso aí eu já falei alguma coisa, mas não vou me pegar muito essas coisas, senão vai tomar muito tempo. O meu tempo aqui é muito curto. Então eu vou falar sobre as duas testemunhas. Essas duas testemunhas, meus queridos, depois do juízo, da ira do Cordeiro, do juízo de Deus, do começo do juízo de Deus, não é ainda o juízo final, é o juízo de Deus, o início do juízo de Deus e a ira do Cordeiro. Isso aí vai levar mais ou menos de 6 meses a 1 ano. Tá bom, meus queridos? E eu vou explicar para vocês daqui para frente mais ou menos como é que vai ser. E depois desses 6 meses, ou mais ou menos 1 ano, o que vai acontecer? O Senhor vai enviar as suas duas testemunhas lá para o povo de Israel, para tentar convencer Israel
sobre a palavra de Deus, a palavra dele, que Jesus já veio, e eles não quiseram acreditar e não querem acreditar, não vão acreditar nas duas testemunhas, mas isso aí nós vamos ver daqui para frente, tá bom, meus queridos? Vamos ler então aqui o capítulo 11, que é o interlúdio, tá? Do capítulo 9 para esse capítulo 11 aqui, e tem esse interlúdio que é o capítulo 10, entendeu, meus queridos? Agora esse aqui, o capítulo 11, é a continuação do capítulo 9, tá bom? Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mete o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o ato que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Isto aqui, meu querido, o que quer dizer? É o tempo que os governos vão dizer que está tudo em paz. Primeiro eles vão dizer que está tudo em paz, mas de repente Jesus vai vir, leva a igreja, vem o princípio do juízo de Deus e a ira do Cordeiro, então eles vão ficar desesperados, talvez vão reclamar com o governo: vocês não disseram que vai ter paz e tranquilidade, isso tudo está acontecendo com a gente. Então, meus queridos, isso daí, que nem eu falei, é o princípio do juízo de Deus e a ira do Cordeiro que vai cair sobre a face desta terra. Eles vão ficar apavorados, mas isso aí vai acontecer, está escrito na palavra e vai acontecer. Muita gente vai morrer, no mínimo, meus queridos, no mínimo, uns 2 bilhões e 800 milhões de pessoas, não sei, talvez até 3 bilhões irão morrer nesse tempo do juízo de Deus e da ira do Cordeiro, tá bom? Vamos continuar então, versículo 3. E darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, que essas duas testemunhas estará lá em Jerusalém, Israel, pregando a palavra de Deus. Depois eu vou explicar a vocês mais sobre isso. E profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, eles terão todo o poder de Deus para fazer o que quiser, mandar chuva, mandar fogo do céu, o que eles quiserem, eles vão poder fazer pelo poder que eles vão receber de Deus, tá bom, meus queridos? Aí o versículo diz assim, estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas as vezes quantos quiserem. E diz o versículo 7, e quando acabarem o seu testemunho, olha bem, quando acabarem o seu testemunho, serão 3 anos e meio que eles vão pregar a palavra lá em Israel. E aqui no versículo 7 diz assim, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Isto significa o quê? Que as duas testemunhas terão esses 3 anos e meio para trazer a profecia de Deus para o povo de Israel. Então, quando tiver no fim, meus queridos, do tempo dessas duas testemunhas, então a besta que sobe do abismo, não é isso? Que é o falso profeta, e é a besta que sobe da terra, fará guerra a eles e vai matar eles nesses últimos anos da profecia deles, ou seja, de 3 anos e meio. Quando a besta vai surgir no fim do testemunho dessas duas testemunhas, tá? E diz assim, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Egito e Sodoma, meu querido, é praticamente, Israel. Não o Israel físico, que é o Israel de Deus, mas é o Israel espiritual dos dias de hoje. Porque olha só, meus queridos, ainda não foi decretada Jerusalém como capital de Israel, mas a capital de Israel é Tel Aviv. E Tel Aviv, meus queridos, é a terceira capital mundial desse negócio de parada gay, de coisa de desfile de gays. É o terceiro lugar do mundo, para você ver como é que Israel está, meu querido. E se hoje para amanhã for proclamado Israel
a Jerusalém realmente como capital de Israel, então eles vão passar esse movimento gay lá para Jerusalém. Olha bem as coisas, como é que vai ficar com Israel, meus queridos. E muitos dizem, meus queridos, que essas duas testemunhas, um diz que é Moisés e Elias, outro diz que a Igreja Católica diz que é a igreja. Meus queridos, isso tudo, meus queridos, é especulação, porque as duas testemunhas ninguém sabe. Na hora que eles aparecerem, que a igreja não vai estar mais aqui, na hora que eles aparecerem, eles vão saber quem é essas duas testemunhas, tá? Versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo, aqui quer dizer o seu corpo, por quê? Porque eles não estarão juntos um com o outro, estará uma testemunha num lugar, outra testemunha no outro, pregando a palavra por Israel todo. Então eles não estarão juntos um com o outro, por isso que aqui no versículo 9 diz assim, ó. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado, ou seja, Jesus foi crucificado aonde? Jerusalém, fora da cidade, lá no Monte da Caveira, né? E aqui diz que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por quê? Era lugar, meu querido, de matar profeta. E é lugar que vai continuar a matar profeta, porque esses dois profetas vão ser mortos lá em Jerusalém, essas duas testemunhas. Versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a face da terra. E diz o versículo 11, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Do terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. Olha bem, meus queridos, deram glórias a Deus do céu por causa de um terremoto enorme que houve nesse tempo, que vai haver nesse tempo, tá bem, meu querido? Dessas duas testemunhas. Então tudo faz crer que isso aqui é lá em Jerusalém, é em Israel. Então que eles darão glória por quê? Porque é o povo de Deus lá. Então eles darão glória, porque eles creem em Deus, só não creem em Jesus, o Filho de Deus, mas eles creem em Deus, entendeu, meus queridos? Então eles darão glória ao Deus do céu. Aí, terminado, não é isso, meus queridos? Estará o tempo das duas testemunhas, aí então depois vai entrar, meus queridos, o tempo da besta e do falso profeta. Porém, meus queridos, o que acontece? Aqui dá outro gap, outra lacuna, entendeu? Desse versículo 15 aqui, que nós estamos no 14, né? Que é o final. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então, no versículo 15, aí já tem um gap aqui, uma lacuna. Então, nessa lacuna, meus queridos, nós vamos ver agora o que Deus revelou a João sobre a 7ª trombeta, porque nós falamos até a 6ª trombeta, e a 7ª trombeta foi revelada a ele, mas os anjos mandou que ele não falasse nada, selasse aquilo. Porém, aqui está escrito assim, ó, a 7ª trombeta, no versículo 15. Vamos lá então. E tocou o 7º anjo a trombeta, isto é, essa trombeta ainda vai, meus queridos, acontecer, o cumprimento dela, daqui a mais de 1000 anos, ou seja, depois que Jesus vier e levar a sua igreja, depois que ele reinar durante 1000 anos aqui na face dessa terra, é que essa trombeta aqui vai se cumprir. Vamos lá então. E tocou o 7º anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que dizia, olha bem, meus queridos, presta bem atenção, que isso aqui é uma revelação, tá bom? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ora, isto nós sabemos, que Deus e Jesus Cristo reina e vai reinar para todo sempre. Isto aí, nós estamos cientes disso daí.
Aí diz assim o versículo 16: e os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Tudo bem. Agora vamos ver o versículo 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que era, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Ora, meu querido, lá no versículo 15, está falando o quê? Do futuro, que ele reinará para todo sempre. Está falando do futuro. Porém, aqui no versículo 17, está falando que tomaste o teu grande poder e reinaste. Ou seja, no passado. Não é isso, meu querido? Que eu não tenho estudo, mas eu entendo mais ou menos isso. Que reinaste é do verbo reinar, do passado. Eu reinei, tu reinaste, um negócio assim mais ou menos, que eu não estudei bem essas coisas, mais ou menos isso. Então, por que lá está dizendo reinará para sempre no futuro, e aqui embaixo, no versículo 17, diz que reinaste? Bom, eu não vou dizer, meus queridos, sabe, que é muito fácil. Não, não é muito fácil, mas veja bem o que vai acontecer. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele irá reinar, tá? Depois que ele vencer a besta, isso aqui lá na frente nós vamos ver. Depois que ele vencer a besta, tá? E o falso profeta, lançar os dois no lago de fogo e enxofre, lançar também o diabo preso lá no inferno durante 1000 anos. Então, meus queridos, depois destes 1000 anos de reinado do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na face desta terra, o que vai acontecer? Satanás será solto da sua prisão novamente. Aí ele sairá, meus queridos, para fazer o que é próprio dele. Vai enganar toda a humanidade, fazer a humanidade, olha bem, se voltar contra o Rei Jesus Cristo. Porque, meus queridos, nesse tempo, aqueles que se salvaram, né, meus queridos, que continuaram nesse mundo, tá? Certamente os filhos que for nascer, eles vão ensinando. Olha, esse aqui é o Rei Jesus e coisa, e vai contar essa história, porque nós vamos viver, meus queridos, durante, as pessoas que estiver aqui vai viver durante 1000 anos. Tá? Vai morrer gente ainda? Vai, mas isso é, se pecar, pecado para a morte, diz a palavra de Deus que um jovem de 100 anos vai morrer, entendeu, meus queridos? Então ainda haverá realmente morte na face dessa terra. Mas aí o que acontece no final desses últimos anos? O diabo, desses 1000 anos, o diabo vai, pega as nações todinhas para ir contra Israel. Aí olha só o que está escrito aqui, no versículo 18, e iraram-se as nações. Por que se iraram as nações? Por causa do Satanás, que terá sido solto para enganar a humanidade, para fazer a humanidade toda se virar contra Jesus Cristo, nosso Rei, aqui na face da terra, como ele fez com Deus lá nos céus. Aí ele vai fazer a humanidade fazer com Jesus, se virar tudo, se rebelar tudo contra Jesus. Então diz aqui o versículo 18, iraram-se as nações e veio a tua ira, ou seja, a ira de Deus, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar os galardões aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Versículo 19, e abriu-se no templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Interessante, meus queridos, a pessoa faz filme, diz que aonde está a arca, que está lá, que está aqui, não sei o quê. Aqui na palavra de Deus está bem claro dizendo onde está a arca. Olha só, versículo 19, do capítulo 11, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Meus queridos, a arca está com Deus, aquela arca é santíssima, meus queridos, então ela está com Deus, entendeu? Ninguém vai achar essa arca, porque ela está com Deus. Tá bom, meus queridos? Então, deu mais ou menos para vocês, né, talvez entender o que eu quero explicar para vocês, tá? Sobre esse negócio de hiato, essas coisas, porque esse capítulo 10 aqui foi um hiato para vir esse capítulo 11. O capítulo 11 veio, meus queridos, mas aí vai acontecer outro hiato agora. Por quê? Porque depois que essas duas testemunhas morrer, tá? Logo a besta que já apareceu no final desse tempo das duas testemunhas, a besta vai matar eles. Mas o que acontece? Nesse tempo vai haver esse espaço de 3 anos e meio.
que as duas testemunhas vai estar pregando a palavra lá em Israel sobre a vida de Jesus. Eu não posso me aprofundar muito, porque o meu tempo é muito curto, meu querido. Então não posso me aprofundar muito. Mas aí o que acontece? Vai haver outro hiato agora, outra lacuna, desse capítulo 11, tá? Para o capítulo 13. Tá bom, meus queridos? Que é onde surge a besta e o falso profeta. Mas aí agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre a mulher e o dragão, que é o capítulo 12, que é, tá bom, meu querido, um preenchimento desse ato que vai haver entre o capítulo 11 e o capítulo 13, entendeu? É um hiato. Mas aí aqui o que vai contar? Vai contar, meus queridos, a história desde o princípio, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, tá? Eu não vou me delongar muito em palavras, mas vou ler aqui para vocês. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. As pessoas fazem um estudo tremendo sobre isso, escrevem livro, não sei o quê. Isso aqui nada mais é, nada menos do que Maria, meus queridos, que Deus escolheu para Jesus vir ao mundo. Só isso. É isso que nós temos que entender. Não é entender por que ela estava vestida de sol e lua debaixo dos pés. Não, não é para a gente entender nisso, não. É para a gente entender que essa daqui era a Virgem Maria que Deus ia usar para trazer o seu filho aqui na face da terra. E vamos lá. Versículo 2. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso aí nós já sabemos, mas aqui na palavra de Deus está enfatizando isso, meus queridos, porque Jesus disse que Israel não tinha acreditado nele, mas a própria palavra vai condenar eles. Está aqui escrito, meus queridos, o que está lá em Isaías, que foi o maior profeta que profetizou sobre Jesus, está tudo aqui escrito direitinho. Então, meus queridos, aqui o diabo ainda não tinha sido expulso do céu. Quando ele viu que o movimento que Jesus ia vir para encarnar, para fazer a obra de Deus, o mandamento de Deus, o que ele fez? Ele trouxe todos os anjos dele do céu para tentar impedir isso. Como que ele ia impedir? Usando Herodes para matar os que nem ele matou, né? Os meninos de até 2 anos naquele tempo lá em Jerusalém. Então ele fez de tudo. Mas, meus queridos, quando Deus tem que operar, eu pergunto, quem impedirá? Nem o diabo com teus satanás, com seus anjos, eles não puderam impedir isso aqui, meu querido, de acontecer. E aconteceu. Jesus veio, cumpriu os mandamentos de Deus, sofreu, morreu lá na cruz, depois ressuscitou, foi para o céu. Aí ele chegou lá no céu, meus queridos, Deus deu a ele todo o poder nos céus e na terra. Agora vamos continuar aqui para ver o que está escrito lá no versículo 6, que diz assim, ó: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Isso aqui é o quê? Deus escondendo Maria, porque o diabo ia querer acabar com a família dele, para acabar com esse negócio de Jesus lá nesse tempo. Então Deus escondeu Maria. Aí diz assim o versículo 7, ó: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Eu tinha muito que falar sobre esse Miguel, meus queridos, que esse Miguel aqui é Jesus, tá? Mas eu não vou poder falar porque não vai dar tempo. Versículo 8: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui sim, meus queridos, o diabo foi realmente expulso dos céus. Quando nosso Senhor Jesus chegou lá, que recebeu do Pai todo o poder e glória nos céus e na terra, ele lutou com seus anjos contra o diabo e seus anjos, e os expulsou dos céus. E vamos ver o que está escrito no versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia:
agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ou seja, a gente tinha acusação de Satanás, que nem ele acusou, né? Jó, a gente tinha lá no céu ele acusando a gente, mas graças a Jesus ele foi expulso de lá, então ele não pode mais, meus queridos, ficar acusando a gente, né? Versículo 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Versículo 12: pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitais. Ai do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Aí as pessoas dizem assim, mas está escrito na palavra, tem pouco tempo, e até hoje Jesus não veio, não sei o quê. Meus queridos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia, meu querido. Quando fala aqui que o diabo já tem pouco tempo, passou-se quase 2000 anos já, meus queridos. Por quê? Porque para Deus, 2 dias é como 2000 anos. Entendeu, meus queridos? Então vamos continuar lá no versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dados, agora vai continuar falando sobre a Maria que ele tinha escondido no deserto. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, o seu lugar, onde é sustentada por um tempo de tempo e metade de um tempo fora da vista da serpente. Ou seja, Deus escondeu Maria, tá, meus queridos, da visão de Satanás, porque Deus pode fazer isso. Tá? E que tudo indica, dizem que Maria, ela foi lá para a Turquia, e junto com João, que estava tomando conta dela, e lá na igreja de Éfeso, foi aonde ela viveu e morreu com João, e João também morreu lá nesse lugar, lá na Turquia, né? E eles frequentavam essa igreja de Éfeso, da onde João talvez tenha sido um dos presbíteros, tá, meus irmãos? E versículo 15 diz assim, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela correnteza a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente e os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, isto aqui simplesmente está falando sobre o nascimento, morte de Jesus, a ascensão dele aos céus, a derrubada de Satanás lá do céu por Jesus, que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então o diabo foi lançado na terra, e aqui diz que ele tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo, tá, meus queridos? E tudo indica, meus queridos, que esta é a última geração da Igreja de Deus aqui na face desta terra. Mais para frente eu vou comentar com vocês sobre isso, tá bem, meu querido? Porque tudo faz crer que nós somos a última geração aqui na face desta terra. Aí alguém vai me perguntar, como que você diz que é a última geração? Queridos, Jesus deixou os sinais e falou o que para nós? Para nós atentarmos para a parábola da figueira. Que figueira é essa que ele se referia? Eram as árvores simplesmente? Não, era Israel, meus queridos, que é a figueira, entendeu? Reconhecida como figueira. Então, Jesus disse, quando começar a florescer, olha, se apercebam disso, porque perto está o tempo de cumprir as coisas. Então, meus queridos, olha, já tem 72 anos, já vai para 73, que Israel foi reconhecido novamente como nação. Tá, meus queridos? E para completar a geração que Jesus Cristo falou, que não passaria esta geração sem que tudo acontecesse, eu já expliquei. A primeira geração, que eram 2 gerações, Jesus se referia a 2 gerações. Aquela geração de Israel, quando aconteceu lá no ano de 70, que foi destruído o templo, no ano de 70 passou-se aquela geração. Mas aí veio a nossa agora, que é do tempo do fim. Tá bom, meus queridos? E nós estamos realmente no tempo do fim, porque Israel quando vai completar 73 anos, então eu entendo, meus queridos, que nesses últimos 7 anos agora, Jesus vai vir.
Olha, eu não quero dizer para vocês que eu sei que Jesus vai... Não, não é isso, meu querido. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas eu entendo que o nosso Senhor Jesus Cristo virá, não vai demorar muito tempo. Pode ser em 2021, 22, 23, 24, 25, ninguém sabe. Mas um dia ele vai vir. E o necessário é que nós nos preparamos para estar de pé na hora que o nosso Senhor vier nessas nuvens para buscar a sua igreja. Então, meus queridos, este foi o vídeo de número 4, tá? E eu vou continuar até o fim. E quando chegar ao fim, meus queridos, eu vou falar muita coisa, tá bom, meu querido? Que eu não quero falar agora com medo deles travar o que eu estou falando. Mas depois eu vou falar muita coisa. Quando acabar de falar sobre os capítulos, tá? Do Apocalipse, eu vou falar muitas coisas, tá bem, meus queridos? Então vocês procurem ver, tá, esse vídeo e falem um para os outros. Faça aquele negócio de aprovar, que é para o YouTube, entendeu? Aceitar e vocês saberem de tudo que está acontecendo. Eu vou então nesse momento, meus queridos, desligar, porque vai acabar o meu tempo, tá bom, meus queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde e que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada um dos nossos corações.